olha só. Eliminação, medição e ação. Eliminação, medição e ação. O que é eliminação? A reparação, o seu dispositivo móvel, são 3 grandes partes. Interface do usuário, que é o módulo display. PCB, que é a board. E chassi, que é o housing, a carcaça. São 3 grandes partes. Os periféricos interferem na PCB. A UI interfere na PCB. Então, qual é o primeiro passo a fazer? Isolar. Eliminar as possibilidades. Eliminar se é um periférico que está causando aquela falha, ou se é um chassi. Eliminar se é a falha na board, se é no periférico, ou se é no módulo UI. Então, a eliminação é o ponto mais simples da manutenção, é o início. Você vai isolar a falha, se é na sua board, se é no seu chassi, onde fica a bateria, os periféricos, câmera, ou se é no seu módulo UI. Ok, isolei, eliminei possibilidades. Por exemplo, eu tenho a falha na board. Eu peguei um chassi, peguei um display, coloquei a minha board naquele chassi meu, naquele display meu, apresentou o mesmo defeito que estava na ordem de serviço do cliente. Isso quer dizer o quê? Que eu eliminei módulo UI e chassi. A minha falha na minha board. Ah, eu coloquei minha board no meu kit de chassi, funcionou perfeitamente. Onde está essa falha? Ou no módulo UI ou no chassi, no backhouse, na carcaça, onde tem baterias e periféricos. Então, o primeiro ponto da manutenção é um ponto muito simples. Isolar onde está a falha. Se é board, se é módulo UI ou se é backhouse. Ok? Ficou claro isso? Eliminação. A gente vai usar a eliminação na manutenção o tempo inteiro. Eliminação é o segredo da reparação. Eliminar. Eu não estou falando de eliminar, de acabar, não. Eliminar possibilidades de falha. Então eu vou isolar a falha, isolar, depois que eu isolei que é a board, eu vou usar a mesma técnica na board para isolar qual que é o bloco que está defeituoso. Então a chave é EMA, eliminação, medição e ação. Primeiro ponto, eliminei, descobri que a minha falha é na board, que é o que interessa para a gente, repara em board, né? Não é? Nós queremos fazer reparação em placas, porque é o que mais dá dinheiro, reparação em placa. Não que o nível 1, nível 2 não dá, mas a reparação em placa que é o que mais dá dinheiro. Então, eu eliminei a minha possibilidade, isolei a possibilidade. Eu tenho uma falha na minha board. O que eu vou adotar agora? Medição. Não é EMA, eliminação, medição e ação. Eu vou fazer o que agora? Medições na minha board. Isolei o periférico, ou isolei o chassi, isolei a placa, descobri que é um deles. Vou fazer medições para descobrir qual que é a minha falha. Então, se eu estou com uma board que tem um problema, vou fazer o que nela agora? A etapa da medição. Eu não vou trocar um componente primeiro, antes de fazer medição. Então, a gente vai chamar isso da técnica EMA, é a parte do meio, a letra M, medição. O que eu vou fazer para medir a placa? Primeiro, se eu tenho uma placa que não liga, não tem consumo de corrente, quem tem uma placa com essa situação aí? Você tem uma placa de iPhone que não consome corrente? Alguém tem placa de iPhone que não consome corrente? Você tem um iPhone X aí que não consome corrente, não? Então traz aqui, tá esperando o quê? Tá dormindo? Hã? Não tem problema nenhum, tá fechado, tá no ponto. Então está exatamente no ponto. Ele não tá ligando, vamos fazer, a gente consegue fazer um laudo dele. Essa sua board que não liga, é isso? Ela tá consumindo. Tá, qual o consumo dela? 300 mAh? Ah, então é 0,0003. Mas dá power? Ela funciona normal? Então qual o primeiro ponto a fazer aqui? Você ligou a placa sozinha, né? O iPhone X tem alimentação da parte main na parte lógica e na parte de radiofrequência. O primeiro ponto seria fazer o quê? A gente não usou a técnica para eliminar e chegar até a falha na board? O que a gente vai fazer? Usar a mesma técnica. Eliminar, separar a parte board da core e verificar se a fuga, ligando só a parte core, continua. Porque a fuga pode parar, a fuga pode ser na parte de RF. Então eu posso avançar na técnica EMA aqui ainda. O primeiro passo que eu faria no seu lugar era desmembrar a placa, porque eu tenho uma fuga de 3 mA, muito baixa, difícil pegar na câmara térmica, ainda mais se for do outro lado da placa e a placa está fechada. Então o primeiro passo é o quê? Usar a técnica EMA aqui, ó, eliminar as possibilidades, que eu vou usar agora aqui, já que eu isolei a falha na board. Porque se eu tenho a alimentação da parte lógica que alimenta o RF, compartilha a tensão, eu posso ter uma fuga no RF. Então o que eu faria primeiro aqui?
Abriria a board, separaria a placa para quê? Isolar, eliminar possibilidade da falha de RF ou lógica. Se eu abrir a board e parar a fuga, onde está a falha? Na placa de RF. Se eu abrir, aí eu já eliminei metade dos meus problemas aqui. Simplesmente na técnica EMA. Vou ter que concentrar onde? Na placa de RF. Então, o primeiro passo que eu faria aqui é desmembrar a placa para a gente verificar se a falha é RF ou lógica. Porque a parte lógica alimenta a parte de RF. O Power Manager manda atenção, a malha main manda atenção para a parte de RF, a malha bust manda atenção para a parte de RF. E pode estar fogo no RF. Então, primeiro ponto. Mas, vamos tentar seguir num diagnóstico sem mesmo abrir a placa. Pois é possível, né? Existem ferramentas que eu consigo extrair logs de erro da minha placa, mesmo sem ela não estivesse ligando, por exemplo. Igual o seu aparelho que não liga, é isso? Então pode trazer também aqui. Nós fazemos Hã? Eu trouxe hoje, não fiz medição nenhuma. Por exemplo, tem esse iPhone X aqui que não liga. Pô, mas eu vou começar a fazer a técnica EMA. Eliminação, eliminar as possibilidades. Eliminar, não é isolar as possibilidades de falha. Se ele não está ligando, eu vou começar a fazer uma pré-análise antes mesmo de desmontar. Então, se o meu aparelho não está ligando, existe ferramenta que eu consigo conectar aqui no dock e ler algumas informações da placa, mesmo sem estar ligando? Sim. Então, existem ferramentas que eu posso já iniciar meu diagnóstico, a minha eliminação de possibilidades antes mesmo de abrir. Porque se eu conseguir ver que a board está viva, opa, vou ficar animado, porque opa, a placa respondeu. Mesmo eles não estando ligados, quando eu conectar a box aqui com o aparelho dele, sem estar ligando, ela tem uma via de comunicação diferente que força a leitura. Opa, a board respondeu. O aparelho não liga, mas por outro caminho, ela me deu uma resposta positiva. Agora eu vou usar a técnica EMA, eu vou eliminar. Já vou ficar mais feliz, porque a minha placa responde. Pode ser um periférico, pode ser uma bateria que está 100% descarregada e não vai conseguir reativar ela se ela cair na parte de proteção. Porque a bateria, se ela quer abaixo de 3 volts, ela tem proteção. Pode ser que ele não consiga carregar ela mais. Eu tenho que reativá-la para depois ele ligar. Então, é importante fazer isso mesmo antes de abrir. A gente já faz um pré-diagnóstico para usar a técnica EMA de eliminação. Então, eu vou mostrar como é que faz isso. Tentar extrair um diagnóstico desse aparelho aqui. E dessa board aqui sua, que está com fuga, né, de 3 mA, 0,003 ampere, é isso? 3 mA, um consumo bem baixo, né? Eu faria a eliminação ainda. Eu separaria a board core da GRF, mas como é um curso nível 1, né, seria um curso nível 3 para a gente fazer isso aqui. Né? E ainda mais que a placa foi trabalhada, perceberam que ela está com adesivo aqui, 688. Esse adesivo... Chinês gosta muito de 8 e 6. Então a placa só está trabalhada, olha aí para você ver. Ó. Ela tem selos de chinês, olha aí para você ver. Ó, tem selo de reparação, tá vendo aí? Ó? E veio de assistência técnica, tá vendo aqui? Ó? Esse aqui é um selo de assistência, já passou para manutenção. Então, vamos fazer o básico aqui, ó. Inspeção visual primeiro. Né? Primeiro ponto, vamos fazer uma boa inspeção visual. Vamos analisar aqui então. Uma boa inspeção visual, a gente vê enxergar o que a gente não enxerga, né? Olha só para você ver. A inspeção visual é tudo, né? A inspeção visual te permite enxergar o que o outro não vê. A inspeção visual é tudo. Olha lá. Olha isso. Estão vendo isso aqui na placa? Viram o que é isso aqui? Tem um jumper bem do próximo do regulador aqui, olha aqui. Então já passaram... mãos aqui nessa board, não estou falando que foi Y, X ou Z, mas já passaram, como diz meu amigo mestre do mago do MacBook, já passaram um Taz aqui que já fez um estrago aí, um demônio já passou na região ali. Já passou um demônio aqui. Passou um demôniozinho aí, de cara, com a inspeção visual inicial, eu já vi que tem demônio rodando ali. Né? Então, olha só, e o demônio deixou solda em pasta aqui. Olha só. Você acha que é sacanagem que eu tô falando?
Veja bem se é sacanagem. Solda em paz tá fechando curto aí. Então, tipo assim, olha, primeiro passo que isso aqui já é algo que você já teria que ter visto. Um profissional tem que treinar Eagle Eyes, visão de águia, tá? Enxergar o invisível para fazer o impossível. Enxergar bem é a melhor coisa que você tem que ter de contribuição para você mesmo. Eu não estou falando, eu tenho problema de vista. Eu não estou falando de enxergar bem com o olho, sem o equipamento microscópio, não. É enxergar bem com o microscópio. Aí não tem desculpa, porque ele regula seu grau, ele faz tudo para você enxergar bem. E eu já não enxergo bem também sem óculos, não tem jeito. 30 anos fazendo reparação, como é que eu tenho olho? Não tem mais. Mas no microscópio me salva, né? Graças a Deus. Então enxergar bem é fundamental. Por que que o senhor não enxergou isso aqui, 02? Vamos. 5 flexão só para começar. Vamos. Você não fez a inspeção visual não, 02? Fala para mim, 02. Você não fez a inspeção visual não, 02? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer inspeção visual sempre agora. Muito bem, 02. Fala para mim. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem, então. O que vocês aprenderam terça-feira, depois que aprendeu a usar o microscópio? Inspeção visual. Então, 02, só de bater olho nessa placa, nem analisei tudo. Já vi que tem um demônio que rodou aí. O demônio fez coisa grave, olha. Vê se um profissional pode deixar solda em pasta fechando o curto igual tá ali. Estão percebendo o que eu tô vendo ali? Olha lá. Tem solda em pasta ali, olha lá. Olha lá. Olha, aqui é um regulador, né? Olha aqui, solda em pasta aqui, um jumper aqui. Teve um demônio aí mesmo. Vamos continuar, porque foi só 5 que eu falei pra você pagar. Pode ter mais. Por isso que eu podia pagar 5. Tá? Gente, inspeção visual é enxergar o invisível para fazer o impossível. Ficou claro? Então, um demônio passou aqui. Vamos ver se o demônio passou em outro lugar também. O demônio tirou a resina de tudo aqui. Por que o demônio tirou a resina de tudo? A falha foi grave. O que ele fez? Ele fez swap de CPU, será que ele tirou tudo ali? O que esse cara fez? Por que tirar toda a resina ali? Vamos ver agora. O demônio passou por aqui também, colocando parafuso errado do aparelho, ó. Estão vendo? Vamos ver se o próximo conector de bateria também ele errou. Não, aqui não. Mas aqui, ó, o demônio passou por aqui, olha lá. Dá para ver lá no fundo, lá que... Não, não espanou não. Lá no fundo, na board, pegou trilha. Tá vendo lá? Vamos ver que isso aí que é esse aqui. Vamos ver que parece um LDOzinho. Vamos ver que LDOzinho que é esse no diagrama aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir o diagrama elétrico, vou verificar o que esse aparelho tinha. Vou fazer uma investigação. Reparação é investigação. É o Sherlock Holmes do celular. Eu descobri que um demônio passou ali. O que eu vou fazer agora? Que falha que esse aparelho tinha que esse sujeito fez isso aí? Qual que era o histórico desse aparelho? Estou tentando fazer uma regressão da falha. Ok? Porque com certeza aí pode estar meu problema. Ainda mais que não foi reparado corretamente. Concorda? Então até agora eu não toquei em ferramentas para fazer soldas na placa. Eu tenho que tentar o máximo possível não fazer isso. Então vamos lá. Vamos pegar o board view aqui agora, aqui, ó, iPhone. Vamos lá, o iPhone, né? iPhone X, não é isso? Hã? Vamos começar a exorcizar os demônios.
Vamos começar a exorcizar os demônios. Vou abrir o board view, vou verificar que CI que é esse, que jumper que é esse, vou começar a corrigir esse estrago que o demônio fez aí. E vou testar de novo, para a gente ver essa fuga. E vou tentar fazer um levantamento desse histórico que tinha aí, que esse rapaz tanto fez. Então, primeiro ponto, vou colocar o board view igual minha board está no microscópio. Percebam que essa parte da board aqui, ó, onde ela é mais fina, está para cima. Então, o board view eu vou colocar da mesma forma que está aqui. Então, para quem está iniciando e entender fazer análise, o desenho do board view, que é o desenho da placa, tem que estar igual o que você está enxergando no microscópio. Claro? Sim, senhor? Sim, senhor. Muito bom. Mais alto. Sim, senhor. Agora sim. Então tá bom. Não. Então aqui, ó. Aqui estamos com o board view. Olha o nosso componente aqui, ó. É um transistor da câmara. Esse aparelho, então, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Q3700. Aí, ó. Q3700. É um MOSFET de gerencia de alimentação da câmera, olha aí, ó. Então esse aparelho teve um problema na câmera. Backhousing dele, como é que tá o backhousing? Deixa eu ver, traz aqui. Ele caiu, quebrou o backhousing. Caiu. Ah, caiu, né? Uau! Tá pior. Caramba! Meu Deus! Meu Deus, a situação aqui não tá boa não, meu amigo. Mas tudo bem. Então a gente sabe que esse aparelho tem um problema de câmera, né? E o cara ó, fez um... Então o que foi feito aqui? Ó? Vamos ver. Esse transistor aqui, o que ele faz? Ó, vamos ver. Ó, sai uma tensão LDO 10 aqui, ele chaveia essa tensão para a câmera a tele-wide, a câmera a menor, né? Aí, ó. Aí, a gente viu que tem um outro problema aqui, tem um jumperzinho também aqui, ó. Ah, nesse resistor aqui, ó. Ué. Pera aí. Tá no resistor de baixo? Vamos ver. Tá de baixo do... Ué, pera aí, olha só. Veja bem. Vamos fazer uma coisa aqui interessante. Olha só. Olha só. Board view, igual que a gente está vendo aqui. Estão vendo aqui, ó? Mesma posição. Tem um jumper aqui, ó. Jumper está aqui? Concorda? Nesse componente aqui? Que componente que é esse? Um resistor de 20.000 ohms. O cara fez um jumper por terra. Pode isso, 02? Pode? Tirar um resistor e fazer um jumper? Pode? Então, vamos começar o nível 1, aparelho seu, né? Então, olha só. A experiência é tudo. Primeiro ponto, vão voltar à originalidade. Porque o cara tirar um resistor de 20.000 ohms, olha aqui, um resistor por terra, um pull down, e colocar um jumper por terra, ele está aterrando isso aqui. Ó. Então já começou cagada, já está... Tirou um componente, que é um resistor que não é valor zero, e colocar um jumper, não se faz nem em indutor, ainda mais em resistor. Então, para início de conversa, vamos pegar uma placa sucata, colocar o componente exato que está aqui. Um resistor de 20.000 ohms. E tirar esse jumper proibido aqui, ó. Isso é um absurdo. Por isso que eu falei demônio e realmente está certo. Aí, ó, é um demônio mesmo. O cara tirar um resistor e colocar um jumper, ele provavelmente estragou esse aparelho. A fuga deve estar provavelmente aí. Mesmo que não esteja, não posso tirar um resistor de 20.000 ohms e colocar um jumper. Nem em indutor eu posso fazer jumper. Ficou claro? Para início de conversa, você vai limpar essa região toda aqui, tirar esse fluxo que passou está aqui, vai tirar esse jumper, vai pegar uma placa sucata com Júlio, vai tirar o resistor de 20.000 ohms, vai medir com o multímetro para ver se ele está bom ou não, se vai dar os 20.000 e vai soltar no lugar para a gente continuar. E você tem 10 minutos para fazer isso. Então, se não, você já sabe, né? O que vai acontecer? Detalhe, a sua board está fechada. Você não vai colocar calor com ar quente aqui, não. Vai usar o? Sim, senhor? Sim, senhor. Então tá bom. Quantas horas são agora? 9h47. Vamos ser mais bondosos. Até as 10 horas, 13 minutinhos. Não tinha dado 10? Né? Até as 10 horas, tá?
trocado o resistor aí e feita a limpeza na placa. Certo? Certo. Não. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso, agora sim. Vamos para o caso 2 aqui agora. Caso 2, é o seu aparelho, não é isso? Esse aparelho não liga. Quer que eu abra para ver? Se eu abrir, você pode pagar a flexão. Se eu não abrir, você não vai pagar a flexão. Escolhe. Ai, gostei da confiança. Ótimo. Já abriu ele antes? Não, eu abri ele aqui. Então tá. Vamos tentar fazer um diagnóstico, voltando para a nossa aula aqui. Vamos voltar para o nosso tópico. Eliminação, medição e ação. Eliminação, medição e ação. Vamos tentar extrair um diagnóstico aqui do aparelho sem estar ligando, para mim já ter um norte para mim fazer a minha reparação. Poxa, se eu puder ter um recurso que me garanta um início, mesmo antes de abrir o aparelho, isso é fantástico. Mesmo que o aparelho não liga? Sim. Tem grande possibilidade de eu conseguir extrair uma leitura aqui, mesmo que ele não está ligando. Porque uma coisa é não ligar para o usuário. Outra coisa é não ligar para a técnica. Né, e com as ferramentas específicas. Então, existe uma técnica chamada iBoot Panic. O que é essa técnica iBoot Panic? Ó, presta atenção no seu serviço e aqui, porque se eu perguntar algo ligado ao que eu estou falando, se você não souber, também paga a flexão. Faça o serviço, solda o resistor, mas ó, o ouvido, ó, visão periférica. Um profissional de manutenção tem que ter o quê? Visão periférica, enxergar tudo. Certo ou não? Isso, agora sim, aprendeu. Muito bom, sim, senhor. Então, existe uma ferramenta chamada iBoot Panic. O que é o iBoot Panic? É um software que usa caminhos diferentes à comunicação no computador normal. Ah, mas eu coloquei no computador, não reconhece. Ok, isso é uma comunicação. Essa ferramenta aqui usa outras vias de comunicação. Como se fosse uma estrada diferente que vai chegar no mesmo destino. Mas essa estrada tem uma comunicação diferente do computador. Porque ela tem a linguagem baixa da CPU. Então ela consegue comunicar com a CPU, mesmo que você não consiga comunicar com o computador no cabo normal. Ah, então peraí. Eu coloco o meu computador no cabo, ele não reconhece. Não está ligando. Mas se eu colocar nessa ferramenta, ele pode reconhecer? Pode, porque aqui são caminhos diferentes. Apesar de usar a mesma conexão. Mas são caminhos diferentes. Bacana. Então existe uma técnica chamada iBoot Panic. O que é esse iBoot Panic? É uma forma de extrair logs de erro quando a placa não está ligando. E eu vou usar uma ferramenta para isso. Eu vou usar um software para isso. Ah, mas é muito caro essa ferramenta. Deve ser caríssimo, porque, poxa, não. Eu estou usando uma box que custa aqui R$700, mas se eu tivesse só um cabo especial, que custa 200, eu também conseguiria fazer isso. Do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Caramba, então é possível extrair esse iBoot Panic do iPhone 6 ao 14. O senhor está com fome, 02? Está com fominha, 02? Está comendo a unha? Pega lá o negócio lá para mim, Júlio. Pega lá. Pega lá. Pega. Vem cá, 02. Está com fominha, 02? Então tá. Deixa. Tá com fominha? Daqui. Bem, esse aqui é o plano B. Esse é o que é o plano B? Ah, eu não posso pagar flexão, eu não posso fazer isso. Não tem problema, a gente tem o plano B. Tá? A gente não quer também que você morra com o plano B. Eu vou dar o choque do lado da mão direita também, fica tranquilo. Tá? Tá bom, é? Ah, paga flexão, né? Então para de comer a unha aí, porra. Vamos lá, então. O que eu estava falando mesmo? Não? É pro senhor que eu estou perguntando? O que eu estava falando? Você estava comendo a unha e não estava prestando atenção, né? Ah, então fala o que eu falei, a última coisa. Ah, tá vendo? Tá vendo? O que eu estava falando? Tem outra forma de testar através do cabo. Ah, então, se eu tiver um cabo de dados, tem cabo de dados hoje que custa de R$200, que eu consigo acessar essas leituras do iPhone 6 ao 14 Pro Max. Aparelho não liga, reiniciando, travado, desliga sozinho, travado no logo da maçã, não liga. Só não vou conseguir extrair log de erro se tiver em curto-circuito. Então, se o aparelho não estiver ligando, que pode ser o caso aqui também, nós não abrimos. Se ele tiver com curto-circuito, esgotou a bateria toda e não vai comunicar no iBoot Panic. Aparelho em curto não dá para ler. E sem consumo nenhum.
Também não dá para ler. Tem que ter uma resposta que não pode ser curto, pode ser baixo consumo, pode ser reiniciando, pode ser travando, liga e desliga. Agora, não pode ser aparelho em curto-circuito. Aparelho em curto-circuito não se mede nada. A técnica EMA não dá para aplicar na medição. Não tem como fazer medição de tensão, frequência, corrente com placa em curto. A gente pode usar outras ferramentas para fazer isso, para descobrir o curto, mas medição com multímetro, com SMB, né, procurando comparações de tensões e correntes, não dá para fazer com placa em curto. Então eu vou abrir o programa, que o próprio programa da Box faz esse iBoot Panic, e eu consigo extrair, se ele não estiver em curto-circuito, eu não sei qual que é a falha que está aqui, no aparelho seu, e se ele estiver funcionando a CPU, eu consigo ver se a CPU funciona, e já é um bom sinal. Opa, se ele me der um log, se me der um erro ainda, melhor ainda, porque ele pode dar um log de erro ainda. Ó, eu estou com falha na SDRAM, ele pode me falar o que ele é também nessa leitura. Então isso é muito legal, que eu possa já ter uma noção do que fazer antes mesmo de abrir o dispositivo. Então o que eu vou fazer? Eu preciso conectar a box no computador. Eu vou conectar ela aqui no computador. Vou conectar a box no computador. Vou abrir o programa da box. Eu estou usando a box que chama iRepair. PDS, essa box aqui, ó, ela chama iRepair. Tá vendo aí? Viu aqui, ó? Tá preso o cabo aqui, não dá para levantar ela muito. Ela chama iRepair. E eu vou abrir o programa da iRepair. Aqui está o programa da iRepair. Esperar aparecer conexão com sucesso. Estão vendo aqui, ó? Já travou? Esperar destravar aí. Outra forma é através do Não, tem um cabo chamado DCSC. Aí eu tenho um programa grátis chamado CoolTerm. Aí você faz através desse programinha que é grátis. Baixa na área de download o programa e usa o cabo DCSD. Não. Não. Aqui não tem nada a ver com 3 Tools, não. 3 Tools é... Sim, a box também. Também. 3 Tools é quando o aparelho liga. Você pode tirar o iPanic. Panic Full, que é diferente. Panic Full é quando a placa está ligando. Eu estou falando coisas aqui que quando a placa não liga. Você não tem como tirar log de erro quando a placa não liga. Tem, sim. Muita gente sabe do que a placa está ligando. Esse, beleza. Esse é antigo, né? Dá para tirar um erro... O aparelho, quando ele está funcionando parcialmente, ele escreve um bloco de notas com o erro que ele está. Mas no caso aqui não está ligando. Como é que eu vou consultar Panic Full aqui? Esse chama Panic Full. Esse aqui, que eu vou tirar com o aparelho não está ligando, chama iBoot Panic. São dois totalmente diferentes. Um está aqui, outro está lá. Um só quando o aparelho está ligando, o outro quando o aparelho não está ligando. Então são duas formas de tirar erros. Mas no nosso exemplo que está aqui, meu aparelho não liga. Então, não tem como tirar Panic Full. Mas iBoot Panic tem. Então, o que eu vou fazer? Nada mais do que conectar o aparelho aqui no cabo, ó. Sem pressionar botão nenhum, sem fazer nada. Se o aparelho tiver com a parte da CPU funcionando, ele vai ter uma comunicaçãozinha aí, ó. Já perceba que não comunicou, não aconteceu nada. Estão vendo aí? Olha lá. Ó. Já era para ter tido uma comunicaçãozinha aí. Vou pegar meu aparelho aqui, ó. Vou desligar e vou conectar ele para vocês verem. Mesmo sem ligar o aparelho, sem encostar na tecla, ele tem que reconhecer, tem que conversar com a CPU. E ali não conversou nada. Para que ele converse com a CPU, tem que ter tensão, não pode estar em curto. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer nessa placa, olha, ó, conectei o meu, o que aconteceu? Já fez a leitura do boot dele. O que é isso? Eu estou lendo a parte do software do meu aparelho, o boot room. Então, sem eu pressionar nada, já apareceu a informação do boot do meu dispositivo. O seu não reconheceu nada. Então, já tem um pré-diagnóstico aqui. Opa! Peraí. Chave. Deixou cair a chave no chão.
Quantas flexões no manual Telecélula Old School pagam quando a chave cai no chão? Vamos? Segundo o manual, 15. Vamos lá, então. Pode pagar de 5, 5 e 5. Vamos. É rápido, o tempo é ligeiro. E vai escutando o que eu estou falando. Então, aqui, ó, gente. Então, já tem um pré-diagnóstico aqui. Se ele não comunicou nada no iBoot, ou eu não tenho tensão na bateria, ou pode ser que na placa esteja em curto e zerou a bateria. Né? Então, vamos abrir e verificar a tensão da bateria. Ai, valeu. Vamos abrir e fazer uma análise aí. Outro ponto importante. Ah, mas, poxa, eu vou ter que ter a bateria sempre carregada? Não. Porque muitas vezes essa comunicação não precisa da bateria para acontecer. Então, muitas vezes, se eu tiver só o flex cable da placa, é o que eu vou fazer na placa dele, que ele está soldando o resistor lá, eu consigo comunicar na placa somente com os flex. Então, é importante vocês terem os flex cables, que você tira a sua board e já conecta no iBoot Panic para ler ela, sem precisar reativar a bateria. Você já tem um diagnóstico da placa, para não perder tempo. Então, se eu abrir ele aqui e tirar a placa dele, eu vou pegar a sua placa e vou colocar no flex aqui, porque ele tem que ler no meu flex. Isso pode ser uma falha no seu flex que está aqui, ó. Pode ser o seu dock que está com problema. Descarregou a bateria, o dock não está comunicando, não vai ligar e não vai carregar. Por isso que eu tenho aqui, ó, uma caixa com vários flex dock, porque esse programa eu consigo extrair dados só com a placa e com a fonte de alimentação se eu precisar de energia. Não precisa ter o chassi do aparelho. Então tem vários flex aqui para fazer leitura de várias placas. iPhone X, 11, 12, 13. Porque eu consigo ter um diagnóstico sem precisar de chassi. Né? Que o problema seu pode ser o flex do dock aqui. Então, quando você desmontar e fizer uma inspeção, a gente pode pegar só a sua board e colocar ela aqui. Se eu conectar só a sua board aqui e não ler nada, opa! Alimentação, CPU, SD-RAM, malhas principais do PM podem estar alteradas aqui, errado. Então, eu consigo fazer diagnóstico sem fazer intervenção na placa de muitas maneiras. Uma delas é esse iBoot Panic. Desmonta ele aí pra gente ver. E fazer uma análise nele aí. Empresta só a board. Que eu vou pegar o flex do iPhone X aqui e vou ler ele pelo meu flex. Sem fazer reparação nenhuma na placa. Porque aí ele vai ter que ler no meu flex. Se ele não ler, eu já sei que é falha na board. Aí eu sei porque. Se ele não comunicar aqui, ó, malhas de alimentação da CPU, da SD-RAM, PMU, PM, né? Power Manager não está funcionando. Ok? Já trocou? Quantas horas são, pessoal? Falta exatamente 1 minuto para finalizar a troca do capacitor, do resistor, que o demônio colocou um jumper no lugar, né? Que o demônio colocou um jumper no lugar? É demônio ou não é demônio? Hã? Tirar um resistor de 20 mil ohms e colocar um jumper, não tem outro nome para dar para isso aí. É um demônio. É 20 mil ohms mesmo no resistor, 20K, não é isso? É 20K. Esse é um demônio mesmo. Desculpa, mas realmente é demônio. Descarregou a placa? Então aqui, ó, protege fita capture no Face ID agora. Antes de trocar a tela, primeiro ponto a fazer, desconectou a bateria, descarregou a placa, fita capture em cima do Face ID das câmeras aí, ó. Pega a fita capture então, caramba. Ué, você tá balançando a cabeça e não tá fazendo? Cadê a ação aí? Isso. E agora sim, e protege tudo aí bonitinho. Porque se você tocar no Face ID, tocar na DOT, você já pode colocar o defeito na placa. Além de sujar tudo aí. Então você já está protegendo para não ter outro problema. Não toca no Face ID. Então, primeiro ponto. Desconectou a bateria, descarregou a placa, protege o Face ID. Ficou claro, 01? Sim, senhor. Eu percebi que aqui também o flex na câmera está rompido. Ah, que beleza, né? Os demônios vão aparecendo aí, né? Muito bem. Faz a inspeção visual direito aí, porque senão... Ajuda ele aí, ajuda na inspeção visual aí, porque senão... senão, ó... Larga a tirra. Hoje é sexta-feira, dia da maldade, ó. Todo mundo vai fazer lagartirra. Vamos todo mundo fazer junto lagartirra dessa, cada um? Para esquentar a sexta? Ó, são 10 horas e 1 minuto. O tempo acabou. Traz a placa aí. Acabou o tempo. Vai lá, faz aí. Vem cá. Agora.
Vamos fazer uma inspeção aqui. Ó, dock já foi trocado. Vamos ver lá. Protegeu o Face ID, muito bem. Tá bonito sua placa, tá? Não foi trabalhada aqui a parte superior, aí, ó, tá vendo? Desconectou a bateria, bacana, beleza. Ó. Ixi, começou o demônio. Começou o taço aqui, ó. Parafuso do alto-falante. O cara comeu. Viu aqui? Profissional não deixa um parafuso faltando na parede. E é exatamente o dock. Ó. Selo de garantia exatamente no dock. Isso pode me levar a crer que esse dock foi trocado. Ah, tá, o dock foi trocado. É, porque olha só. Parece que passou uma mãozinha aqui mesmo, ó. Olha o parafuso. Olha o selo de garantia. Sim? Se ele já foi trocado, pode ser ele que não está fazendo carregar com a garantia. Pode. Do jeito que tá aí, tem como você colocar aquele cabo e testar a placa? Ou tem que tirar a placa inteira? Olha, dá para colocar aqui. Vou tirar o flex do dock aqui. Dá para fazer por aqui. Vou pegar minha fonte de alimentação também aqui, o cabo do iPhone X. Vou pegar o meu flex do iPhone X que está aqui, ó. Então já tem os flex aqui prontos, esquematizados para me fazer esse teste. Eu vou usar a fonte de alimentação para alimentar a placa, até para me ver o desculpa, ver o consumo da placa. Então vou conectar na fonte também. Vou eliminar sua bateria, vou usar a fonte. Nisso eu já vou ver o consumo da placa. Se ela tem fuga, se ela tem curto. E vou usar um outro dock, vou colocar em cima lá para conectar meu cabo. Simples, fácil, prático, objetivo. Fácil, estou fazendo um diagnóstico. Isso aqui nada mais é que um dock da carcaça. A carcaça quebrou, ficou um lixo. O cara deixou para você, eu já aproveitei. O flex rasgou o microfone. Pra gente, não precisa do microfone. Rasgou aqui o sensor. Não importa. Eu quero comunicação USB. Então você vai ter isso aí sem precisar gastar dinheiro, entendeu? Porque você vai fazendo isso aí. Opa, esse flex aqui tá rasgado o microfone. Vou trocar para o cliente, já vou. É um flex original. Para mim é o que eu preciso para dados. Microfone aí. Não vou vender esse flex para ninguém, mas para dados, ó. Para usar no iBoot Panic que eu preciso. Então, você pode ser que tenha que comprar alguns, mas diariamente isso vai aparecer para você. Comprou um aparelho do cliente sucata, que não tem reparo. Poxa, paguei R$200, molhou, caiu na piscina, mas o flex dock tá inteiro. Desmontou, colocou na sua caixinha. E sua caixinha vai crescendo. Aí você vai tendo aí mais flex originais, que é importante também para você fazer a análise. E isso para o diagnóstico, ainda mais para quem está começando, acertar no diagnóstico é muito importante. Então agora eu vou pegar uma fonte de alimentação, vou ligar a sua placa na fonte de alimentação. Já conectei o flex aqui, ó. O flex está conectado por fora. Vou conectar na fonte para já medir o consumo dessa placa e vou conectar a minha box aqui agora para ler o iBoot Panic. Tá? O cabinho de ligar na fonte seu, Júlio, fica onde? Os cabos aqui, os múltiplos conectores. Pode. Esse é meu. O que tá fazendo? Eu não gosto de emprestar a ferramenta. Vão, paga 10 flexão. Tem que pagar a flexão. Não. Pegar a ferramenta no outro laboratório. O que você acha disso? O que você acha? Não é? O que vocês acham? Vamos fazer 6 votos aqui. Ele pegou minha ferramenta sem pedir. Eu não sabia. Paga a flexão ou não paga? Vamos fazer votação. Paga. O que vocês acham? Paga. Paga aí, o senhor aí? Paga então aí, ó. Paga ou não? Ai, Júlio, tem que pagar 10, tem jeito não. Você foi unânime.
6 alunos votaram contra você. E eu também, né? Então foram 7 contra 1. Vai ter que ser. Não, depois você paga. Eu que esqueci o cabo aqui mesmo, vamos ser justos. Ah, é, né? Então aqui, ó, peguei o cabinho do iPhone X, estão vendo aí? Viu lá? 4.2. Ó, sua placa não consumiu nada. Isso é bom. Não teve consumo nenhum quando eu conectei na alimentação. E ela não pode consumir, né? Com a fonte de 3 quadrígitos, tem que ficar 0, 0, 0, 0. Ela tem um pequeno consumo, mas fonte comum não pega. Eu vou apertar Power, ver se ela responde aqui. Acho que eu coloquei aqui na saída errada aqui. É da esquerda primeiro, que é a tensão, né? É, eu coloquei errado aqui. Vamos fazer um teste aqui, ver se... Ok. Ó, ela tem um pequeno consumo quando aperta Power, 20 de 50 mAh. Não está em curto. Conectei meu flex, está conectado aqui, tá vendo aqui? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou conectar a minha box nela, para extrair o iBoot Panic. Vamos ver se ela dá algum sinal. Opa! Sua placa está viva. E deu o iBoot Panic. Ó, vamos ver se apareceu algum erro. Quando dá algum erro na parte da CPU, aparece iBoot Panic. Então, vamos analisar. Apaga. Deixa eu apagar a luz aqui. Ó, então a gente viu que pode ser que eu tenha uma falha de comunicação, ou flex ou bateria já. Sem tocar a mão na board para reparar, para soldar, eu estou fazendo um diagnóstico com as ferramentas. Já descobri ou sua bateria está descarregada 100%, ou seu dock está ruim. Porque sua placa comunicou sem ligar no iBoot, leu e não exibiu nenhum erro. Ah, mas como eu sei que não deu nenhum erro? Quando uma placa comunica que tem erro, aparece assim, ó, iBoot Panic e um código do erro. Aqui não deu erro nenhum. Tá tudo aparece, vou mostrar a vocês. Aqui leu as informações da CPU, da alimentação, da AOP, dos boot rooms da placa, sem erro nenhum. Quer dizer que essa placa pode estar, ela tem grande chance de bootar. Se uma placa leu sem nenhum erro, ela tem grande chance de bootar. Né? Então aqui, ó. Vamos ver se deu algum erro aqui. Vamos navegar no erro aqui, no iBoot Panic. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar esse arquivo. Seleciona esse arquivo aqui, ó. Deixa eu começar de novo para a gente ler ele do início. Vou desconectar aqui. Desconectei. Vocês escutaram o áudio desconectando do aparelho? Soltou até o dock aqui. Deixa eu conectar o dock de novo. Vou conectar o cabo de novo lá agora. Só para pegar a informação. Aí, ó. Pegar a informação limpa. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse arquivo todo aqui. Com o mouse, ó. Ó. Seleciono esse arquivo. Ctrl C. Eu vou copiar esse arquivo. Selecionei. Digitei Ctrl C. Vou abrir o bloco de notas. Vou abrir o bloco de notas. Vou colar esse arquivo que eu li no bloco de notas. Ó. Viu? Colei o iBoot Panic no bloco de notas. E vou jogar no nosso site agora, que vai analisar se está bom ou se está mal. Ah, então a gente tem um site que faz isso? Temos. www.ibootpanic.com. Então vocês estão esperando o que para acessar no celular aí? www.ibootpanic.com. Eu vou salvar esse bloco de notas e vou abrir esse site e vou consultar esse arquivo no nosso site www.ibootpanic.com. Ele vai falar se existe erro ou não. E se existe erro, o que eu tenho que fazer? Poxa, que bacana. Então vou acessar. Vamos salvar aqui, né? Ele vai ler o relatório. Vai. E vai te dar... Exatamente.
www.panic.com. www.i e com dois... Aqui, ó, veja lá, vou digitar aqui, ó. Vou salvar na hora de trabalho. Teste X no Power. Viu aqui? Teste iPhone X no Power. Ok? Agora eu vou acessar o nosso site, ibootpanic.com. Vamos lá. www. Pode ser ipanicfull.com também, que dá no mesmo. Aí, ó. Esse é o nosso site, que você pode acessar erros quando o aparelho está ligando e quando não está ligando. Então aqui eu faço as duas análises, ó. iPanicfull, quando o aparelho liga, eu pego o log e jogo aqui. Quando não liga, eu também jogo aqui. Chama iBootPanic. Então eu salvei o arquivo, não salvei? O do iBoot? Vou procurar esse arquivo e vou jogar ele aqui dentro. Ele vai me falar. Ok? Vamos lá. Escolher o arquivo, né? Está na área de trabalho. Teste X Power, não é isso? Olha o arquivo aqui, ó. Pop Pair, analisar. Não encontramos erros no arquivo enviado. Opa! Então quer dizer que, primeiro teste que nós fizemos nesse aparelho, a CPU deu um log positivo de boot, que é a parte inicial para ela fazer a ligação. Tem grande chance desse aparelho estar funcionando. Vamos medir tensão, ver esse dock, restaurar, que ele está respondendo positivamente. E não encontrou nenhum erro. Sem ligar, sem estressar, a gente já está com um diagnósticozinho aí andando. O que eu faria aqui? Pegaria essa board e colocaria no outro chassi. Vamos primeiro medir a tensão da bateria, né? E como eu tenho dock aqui, tá fácil. Vamos medir a tensão da bateria, ou vamos colocar essa bateria como meu dock, ver se ela carrega, se ele responde, né? Se ele reconhece, né? Porque ele está tendo um consumozinho e está reconhecendo. Beleza? Então, verifica se tem tensão na bateria. Se não tiver, a gente reativa ela. Vamos fazer um teste. Vou colocar a fonte de alimentação, vou usar o seu dock. Vamos testar com o seu dock agora. Mais fácil também, já vou testar o dock dele. Eu vou usar a minha fonte que está aqui e o seu dock. Porque a gente já viu que essa placa lê. Vamos testar o seu flex do dock? Tem que ler, não tem? Se ele não lê, quer dizer o quê? O dock está com problema, né? Então vou conectar o dock de novo aqui. Já está aqui na mão mesmo, né? Não é verdade? Porque a carga entra por aqui também, não é só dados, né? A gente está usando o mesmo, a gente está comunicando dados, mas aqui também entra carga. Não nos mesmos pinos, mas... Então vamos conectar na minha fonte e ver se ele vai ler com o seu dock agora, tá? Já vou conectar os periféricos aqui. Ok? Deixar só a bateria desconectada. Ok? Agora vamos conectar o cabinho USB. Deixa eu limpar aqui, vou fazer de novo. Mas pelo jeito não, porque não deu áudio nenhum. No meu deu áudio, lembra que deu áudio? Tudo, né? Deu até o barulhinho, né? Não. Então, atrapalha também se a bateria estiver descarregada? Na análise? Nesse caso aqui, eu estou usando a fonte. Sim, eu percebi que você usou. Porque aqui, provavelmente, aqui a gente já descobriu a falha. Qual que é? Dock. Agora, se esse dock está ruim, ele pode, ao longo do tempo, sim, danificar a bateria. Porque ela nunca vai carregar direito. É igual um carro com alternador ruim. O que é o alternador? Carrega a bateria. O alternador nunca carrega a bateria com 70 amperes. Vai chegar uma hora que ela vai, peraí, vou ficar a vida inteira sendo ser carregado o tempo inteiro? Eu estou nova, mas não vou aguentar isso, não. Mas então, vamos dizer que o dock estivesse bom. Só Tá. que a bateria estivesse completamente zerada. O programa conseguiria ler? Com a ajuda da fonte, em alguns aparelhos você consegue ler sim. Porque eu estou usando a fonte para alimentar a placa. Não. É bom colocar a fonte. É bom. Tem que ter... apesar de vir uns 5 volts USB pelo dock, que vem os 5 volts também pelo dock, mas eu coloco a fonte para monitorar essa comunicação, para me ter a noção da corrente. Porque se der algum consumo alto, eu desligo rapidamente. Porque eu poderia fazer sem a fonte. Em alguns casos é possível. Só que se eu colocar a fonte, estou enxergando o quê? O
Consumo de corrente. Isso é fundamental. Monitorar isso. Fazer medição ao mesmo tempo. Então, mas algumas placas leem sem fonte. A grande maioria tem que ter a fonte para ler. Mas se ela tiver sem fonte, algumas placas leem também. Então aqui, ó, provavelmente, a gente tem uma falha onde aqui? DOC. Então, diagnóstico tranquilo, sem correr risco, numa boa, só usando a técnica, sem soldar nada, sem estressar nada, sem tocar no hardware com solda, com nada. Até duas. Essa ferramenta que vocês usam, a gente tem, por exemplo, vai ter o suporte dela, de como usar, Qual ferramenta? Mas é só isso. Eu falo em questão do... É ler o arquivo lá, colocou lá, acabou. Não tem mais o que fazer, não. No caso, como é que é esse cabo? É um cabo que você... Cabo de dados, só que ele tem uma caixinha no meio. Vou pegar para vocês verem. Eu passei aí, no caso, é o mesmo programa que usa para essa mouse aí? Eu tenho vídeo falando como é que é. Eu fiz vídeo disso aí. Eu fiz vídeo passo a passo. Então tem o vídeo passo a passo mostrando. Mais que é o cara está aprendendo, isso já é, digamos assim, 30, 20% de facilidade. E sem risco, né? A gente vai na...